está mudando cada vez mais rapidamente e os nossos desafios como humanidade são imensos. Temos que combater a desigualdade social, garantir o desenvolvimento sustentável, a saúde e a qualidade de vida de todos os seres, respeitando e preservando nosso planeta. Nesse cenário, a tecnologia tem papel fundamental. Os avanços tecnológicos têm permitido ao homem grandes conquistas em todos os campos da ciência e têm também conectado pessoas, ideias e diminuído distâncias. Mas a tecnologia sozinha não conseguirá dar conta de todos os obstáculos que o presente e o futuro nos apresentam. Por isso, a palavra de ordem é inovação. A inovação é essencial para a sobrevivência num cenário cada vez mais competitivo e globalizado. Inovar é ir além dos padrões estabelecidos, é questionar as convenções, romper os pensamentos vigentes, agregar valores, buscar novas formas de atuação e pontos de vista. Ao mesmo tempo que temos tantas questões para serem solucionadas, este é o momento para a grande oportunidade do nosso tempo. Inovar, usando as tecnologias aliadas à maravilhosa capacidade humana de colaboração e superação. Inovar e cooperar, com os olhos voltados para o futuro. É nisso que nós da ESABESP acreditamos e temos investido em mais de 30 anos de história. E este é o convite que temos para você agora. Venha fazer parte da grande mudança que o nosso mundo precisa. Conhecimento e cooperação caminhando juntos são a verdadeira inovação que transformará nosso mundo e garantirá a sobrevivência das futuras gerações. Boa tarde, pessoal. Dando continuidade a mais uma palestra da 13ª edição da Semana da Engenharia Civil da UFSCar, com o tema Inovações e Tecnologia. Infelizmente, tivemos um problema com a conexão no dia da palestra, então a gente teve que cancelar no dia, mas por isso a gente está gravando ela de novo aqui para vocês. A gente separou um tempinho para gravar. Desde já quero agradecer a Virgínia por disponibilizar um tempinho do dia para fazer essa gravação com a gente. E falar um pouco sobre a palestra em si. O tema da palestra é a importância da conservação da água e a viabilidade econômica do reuso. Falando um pouco sobre a Virgínia em si, ela é formada em engenharia civil, mestre em hidráulica e saneamento pela USP, acumula mais de 21 anos de experiência na área de engenharia e consultoria ambiental e desenvolve muitos projetos relacionados à temática da água. Atualmente ela é diretora técnica da Infinity Tech Engenharia e Meio Ambiente. Muito obrigado, Virgínia, por estar com a gente aqui. Se quiser, pode compartilhar a tela e fique à vontade. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Parabenizo aos alunos que organizaram o evento, né, da UFSCar, da Semana da Engenharia. Vim falar de um tema tão importante, que sou apaixonada, que é a importância da conservação de água e da viabilidade econômica do reuso de água em edificações. A Infinity Tech, só contextualizando, a gente é uma empresa de consultoria em engenharia, a gente vem trabalhando com essa gestão estratégica e operacional da água há alguns anos, e o que a gente busca oferecer sempre uma visão sistêmica integrada, ou seja, não trabalhar só com a visão isolada da água, que eu acho que é um pouco do que a gente quer passar para vocês hoje. A gente atua há mais de 10 anos no mercado, na área de real estate, shopping center, mercado financeiro, indústria e saneamento, e a gente tem uma participação ativa em comitês técnicos e comissões de normas. A gente fez ano passado para a CEBIC, o guia orientativo das normas de conservação de água e de uso de fontes alternativas não potáveis em edificações. Essas normas foram feitas em um tempo recorde, aí 1 ano e meio. A gente escreveu o texto base e a gente foi aí responsável, fui a secretária responsável por essa norma. Então, uma norma que participou aí toda a academia também, fabricantes, projetistas, ou seja, teve uma participação ativa aí de muitos outros consultores, né, e vamos falar, pessoas que trabalham no mercado de águas, né, da vigilância sanitária, agências ambientais, ou seja, trazendo também uma contribuição muito boa para o texto final da norma. A gente elaborou ano passado o guia metodológico de cálculo de pegada hídrica para edificações. Eu queria falar um pouquinho desse tema com vocês hoje. O plano de segurança da água, da visão do especialista, foi um capítulo que a gente escreveu lá atrás sobre o reuso direto de água não potável e alguns outros trabalhos de referência nacional. Esses trabalhos todos esses trabalhos aqui de cima são livros, esses são 3 e-books que vocês podem baixar na internet, e essas publicações também da CNI, que a gente fez 7 publicações no ano passado, também estão disponíveis na internet. O reuso de efluentes, a metodologia para análise do potencial de reuso, foi um trabalho muito bacana que a gente fez com a indústria, para a gente avaliar o potencial de reuso urbano não potável para a indústria, né, nos grandes centros urbanos. Então, a gente avaliou 7 estados no Brasil, a gente avaliou, por exemplo, até os estados que não tinham ainda, até os municípios que não tinham ainda estações de tratamento de esgoto, onde poderiam ser implantadas essas estações, visando
que esse esgoto hoje gerado pelas cidades pudessem ser utilizados como matéria-prima para a indústria, ou seja, para abastecer o sistema de resfriamento e ter outros usos na produção industrial. Então, foi um trabalho bem interessante em que a indústria, vamos falar assim, teve uma visão mais ampla, ou seja, saiu do seu site, olhou em torno e falou, poxa, como é que eu posso participar um pouco mais, né, do planejamento urbano das cidades e também me beneficiar com isso, trazendo segurança hídrica também para a minha produção industrial. Então, um trabalho que eu recomendo vocês darem uma lida, que ele mostra esse overview bem interessante. Teve alguns outros trabalhos interessantes que a gente fez. O primeiro plano estratégico de água para uma construtora no Brasil, a gente participou. Depois a gente criou um programa chamado Água de Valor, em que a gente usou a metodologia de Water Footprint Network, que é uma metodologia que foi utilizada, né, para o cálculo de pegada hídrica, ou seja, esse trabalho nasceu em 2016, e a gente agora criou o guia, né, que é público agora em 2019, e alguns outros trabalhos. Esse trabalho para o Bradesco, a gente analisou as 4.600 agências, os 300 prédios administrativos, criando um plano diretor de eficiência hídrica e sanitária, e alguns outros trabalhos, para o BR Malls, enfim, para outros clientes. E a gente é membro do GBC Brasil. Hoje eu sou uma das conselheiras do Green Build Council Brasil, que é a ONG que fomenta a certificação LEED no Brasil, e a gente criou em 2009 o primeiro curso de uso racional da água na construção civil, né, buscando aí a construção sustentável. Então, como eu comentei com vocês, essas normas hoje estão disponíveis para serem compradas, né? A conservação de água, vocês como estudantes conseguem fazer consulta na biblioteca, né, das universidades, ou seja, para vocês é gratuito o uso da norma. São normas super novas, né? A conservação de água, a gente vai falar um pouquinho dela mais à frente. O uso de fontes alternativas não potáveis em edificações e água de chuva, aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis. Né? Essas três normas estão aqui abordadas no livro, e todas essas publicações aqui estão gratuitas, né, e podem ser baixas pela internet. Vocês podem entrar no site da CNI e baixar nessas publicações. Vão ter aqui esse estudo que a gente fez, abrangeu 7 estados no Brasil, e tanto o manual de cálculo de pegada hídrica como do guia do CEBIC também está disponível na internet. Como é que a Infinity Tech tem trabalhado, assim? Qual é a forma que a gente tem abordado o mercado e tentado trazer soluções inovadoras e integradas? A gente trabalha com a visão de riscos e oportunidades, ou seja, o que seria riscos, assim, a falta de água. Então, como trabalhar com a modelagem hídrica para avaliar as plantas, por exemplo, de uma indústria que possam sofrer com escassez hídrica. Como trabalhar uma auditoria hídrica no empreendimento, né, uma auditoria da infraestrutura hídrica e predial, para a gente avaliar, por exemplo, riscos de conexão cruzada, ou riscos de, assim, passivos que não estão sendo hoje mapeados pelo cliente, que estão lá, existem, e estão lá causando um risco ambiental muito grande para o empreendimento. Então, como trabalhar essas ferramentas buscando a mitigação de riscos e, vamos falar assim, e a avaliação de oportunidades, né? Um outro viés que a gente trabalha com soluções que buscam a eficiência hídrica, reduzindo tanto o custo relacionado à água, como também buscando a sustentabilidade em nossos projetos. Então, a gente busca, por exemplo, um projeto integrado de drenagem sustentável com aproveitamento de água de chuva, ou da infrapredial, daí de saneamento, projetos de reuso, ou seja, como é que a gente pode trabalhar de forma integrada com esses projetos, né? Um outro projeto está relacionado à gestão estratégica operacional da água. A gente trabalha com planos estratégicos de água para empresas, pegada hídrica, KPIs e benchmarks hídricos, e aí a gente está desenvolvendo uma ferramenta, ela está quase concluída, que é a Water Brand, que ela traz duas visões da água. Uma visão estratégica, que a gente chama de Strategic Water Vision, que é olhar em torno da planta, ver os riscos relacionados àquela planta em relação à escassez hídrica, em relação a outros usuários que estão na bacia, por exemplo, e o Operation Water Vision, que é a visão da operação da planta, como é que a gente consegue trabalhar a melhor gestão operacional. E aí outras soluções. Então, por que trabalhar? E por que vocês que são engenheiros civis, também assim como eu, por que falar do crescimento e do adensamento urbano em áreas com estresse hídrico? Então, a gente hoje tem, assim, grande parte da população brasileira, 71% da população brasileira e 71% do PIB industrial no Brasil disputam, estão na região Nordeste e Sudeste, disputando 9,3% da água doce disponível. Então, onde está a população, onde está a indústria, a gente não tem água no Brasil.
Se a gente for ver aqui uma previsão para o futuro, é que a gente tem uma previsão de quê? De crescimento de verticalização, né? Ou seja, há uma demanda grande de população nessas regiões, né, que não possuem água, estão lá convivendo, disputando, né? Então, o consumo humano é preponderante, mas eu tenho a indústria que está ali do lado para suprir essa demanda, né, de gente que precisa de casa nova, que precisa de insumos, que precisa de produtos, ou seja, então a indústria está próxima às pessoas também. Então, o que a gente enxerga é que, assim, tem uma previsão, um estudo que foi feito, mostrando que até 2030, nessa região Nordeste e Sudeste, vão ter 9,35 milhões de novas moradias. Desses 9,35 milhões de novas moradias, 2 milhões de moradias seriam novos edifícios, ou seja, seriam edifícios verticais, né? Então, isso mostra uma tendência nessas regiões que estão mais urbanizadas, ou seja, de uma tendência de verticalização. Isso mostra também que há uma tendência de aumento de consumo de água. Tem um estudo da Sabesp que mostra que, quando ela compara uma residência com edifícios, ela mostra que o consumo no edifício é 50% maior do que numa residência. Por quê? Porque na residência você tem lá o hidrômetro e você consegue aferir o consumo de água, eventualmente você gerencia melhor, né? E no edifício, a gente sabe que a maioria dos edifícios, mesmo os novos edifícios, assim, hoje já são providos, vamos falar assim, de uma setorização, né, para uma possível implantação do hidrômetro para você avaliar a sua conta individualmente, mas poucas construtoras entregam os hidrômetros e às vezes assim, passam-se anos e o condomínio não entra na convenção de instalar a hidrometação. Então a gente ainda vê um baixo índice de hidrômetros implantados. E a maioria dos edifícios no Brasil já construídos, mais de 90%, não possuem hidrômetros. Então a gestão de água pelo usuário é muito difícil, porque ele paga uma taxa condominial referente ao uso da água que ele faz, mas ele não consegue gerenciar o quanto efetivamente ele gasta. Então, a gente vê aí que há uma taxa de crescimento de novos apartamentos muito maior, 3,7 vezes maior do que a taxa de crescimento demográfico que aconteceu entre 2007 e 2017. Isso mostra uma demanda reprimida muito grande. Então, o que a gente está fazendo aí nos próximos anos é realmente construindo, né, e verticalizando em regiões com escassez hídrica. E o que a gente ocorre com as crises hídricas que a gente vem convivendo, que são cíclicas, né, que há impactos muito grandes na construção civil. Tanto a construção civil é impactada, né, pela falta de água, ou seja, teve construções que foram paralisadas, por exemplo, aqui na cidade de Itu, em Brasília também, ou seja, como também a indústria da construção impacta também, né, a bacia que já tem estresse hídrico. Então, o que a gente tem que trazer um pouquinho, o que quis trazer para vocês um pouquinho, é essa visão da bacia, ou seja, é uma visão que a gente tem que entender que está todo mundo na mesma bacia, seja as universidades, seja os edifícios residenciais, comerciais, hospitais, escolas, está todo mundo disputando aqui o mesmo recurso hídrico, né? Então, a gente tem, por outro lado, né, a indústria, né, que também está na mesma bacia, as companhias de saneamento, que tem que prover água para a indústria e para a população, né? E os outros usos da água, que seja agricultura, pecuária, enfim. Então, a gente tem uma demanda muito grande, né, para também geração de energia. O Brasil é um país que a sua base energética é hídrica, né, através das hidrelétricas. Então, a gente tem, assim, uma disputa muito grande por esse recurso. Então, o que a gente tem que pensar? Que a água é a mesma, né? Então, quais são os riscos que a construção civil está exposta, o que a indústria que fornece para a construção civil está, vamos falar assim, está exposta e está também impactando na bacia, ou seja, como é que a gente garante a continuidade dos nossos negócios sem um planejamento efetivo em relação à gestão hídrica, né? Então, assim, é muito importante a gente, como construtor, como engenheiro civil, a gente pensar nos recursos naturais. Eles são finitos, eles não são infinitos, né? E a água é um recurso finito. Então, como é que a gente deve pensar? Será que eu vou só me preocupar com minha obra? Ou seja, lá em Itu, quando faltou água, tinha caminhão-pipa sendo escoltado para chegar na obra. Então, imagina uma obra que tem um poço, que tem água, e todo o bairro vizinho não tem, a comunidade vizinha não tem, ou seja, essa obra vai ser invadida. Então, a gente tem que pensar que esses conflitos por água são cada vez mais comuns e vão acontecer de forma mais recorrentes, né? Então, a gente tem que abrir um pouco o nosso horizonte e entender que a gente está na mesma região hidrográfica, que a gente está na mesma bacia hidrográfica, ou seja, que a gente tem que se preocupar com a água, né? E o que a gente tem visto por outro lado, assim, como é que,
vamos falar assim, os estados estão planejando, né, ou senão os municípios estão planejando, né, a gestão de água. O que a gente vê hoje é que as cidades buscam, né, cada vez mais a gente vê vamos falar assim, as cidades, os estados, através das empresas estatais, buscando água cada vez mais distante, né, localizada em bacias cada vez mais longe dos grandes centros urbanos e trazendo água para as cidades e, de certa forma, ainda os esgotos não sendo tratados, né? Então, a gente tem a captação, uso e descarte. E o que a gente faz com esse descarte? Hoje, a gente tem observado que a falta de tratamento do esgoto tem o quê? Poluído e agravado ainda mais a escassez hídrica, né, existentes nos grandes centros urbanos. Por quê? Porque os mananciais que estão passando nas grandes cidades, se a gente pegar o Atlas da ANA, de qualidade de água, se você pegar o Brasil, as grandes metrópoles, vocês vão ver que todos os mananciais das grandes metrópoles, quase todos, estão contaminados. Por quê? Porque não há uma gestão adequada, um tratamento adequado dos esgotos. Então, a gente hoje ainda tem um ciclo unidirecional da água, e esse custo da água está cada vez mais alto. Então, vou dar um exemplo para vocês da exploração aqui do novo manancial no estado de São Paulo, que foi para atender a região metropolitana de São Paulo, que foi o sistema São Lourenço. Esse sistema custou a Sabesp 2,2 bilhões de reais para produzir 4,7 metros cúbicos por segundo. Foi feito um PPP para esse projeto. E aí o governo do estado de São Paulo, Secretaria de Recursos Hídricos, durante a elaboração da obra, fez um estudo muito interessante para mostrar qual a importância da gestão a nível micro? Por que falar de gestão da água na construção ou gestão da água naquele edifício? Qual o impacto que isso pode ter numa bacia hidrográfica, né? Então, olha que bacana, eles fizeram um trabalho para adquirirem 1.900.000 bacias sanitárias, que são hoje bacias que possuem 6,8 litros, né, por fluxo, a um custo de 574 milhões de reais, ou seja, toda essa obra para trocar as bacias, porque antigamente, até 2010, se não me engano, as bacias sanitárias, existiam bacias que até de 12 litros no mercado, tinham bacias de 9,8 litros, enfim, não existia uma regulação para a bacia sanitária. Então, a partir de 2010, foi criada uma norma técnica em que foi limitado o volume disponível na bacia, né, para você, nas bacias sanitárias, para você, houve uma limitação de 6,8 litros por fluxo. E isso fez com que hoje a gente gasta muito menos água do que a gente gastava alguns anos atrás. Porém, alguns edifícios populares em São Paulo, e edifícios antigos, foram construídos ainda com bacias antigas. E o governo fez esse estudo de trocar a bacia, né, a caixa acoplada e o vaso, por bacia, uma bacia mais nova, e o efeito disso seria uma redução de consumo de 4,7 metros cúbicos por segundo, com investimento de 574 milhões. Isso mostra como é importante a gestão a nível micro, ou seja, se eu trabalhasse, se cada edifício tivesse um benefício de reduzir o seu consumo de água através de uma gestão da demanda, né, como foi nesse caso, que foi só um estudo, isso aqui não foi implantado, eu conseguiria reduzir e deixar disponível para a população o mesmo volume de água de uma obra que custou 2,2 bilhões, ou seja, um investimento 74% inferior, o que me daria a mesma disponibilidade hídrica. Então, isso mostra que a gente, como construtor, como incorporador, né, e como até usuário desses sistemas, a gente tem uma responsabilidade, né? Qual é essa responsabilidade? O que a gente está fazendo, né? Então, assim, por outro lado, o ano passado, e a gente vem trabalhando já há algum tempo nessa linha, a gente provocou o mercado da construção civil, falando assim, poxa, a gente tem que se preocupar também com os materiais que a gente consome na obra, né? A gente tem que ter essa visão que a gente está na mesma bacia. E nessa provocação, só estou trazendo, pincelando isso com vocês, a gente criou esse manual da pegada hídrica para trazer para o setor da construção que não só, né, os metais hidrossanitários que eu utilizo na minha planta, não só o reuso que eventualmente eu faço no meu projeto, ou seja, mas também, né, os materiais que eu compro e que eu realmente incorporo na minha obra, né, tanto de água que esses materiais gastam, né, as bacias, por exemplo, a produção de concreto, a produção de aço, ou seja, esses materiais impactam, né, a minha construção, e de certa forma, eu tenho, vamos falar assim, que fomentar essa indústria, eu tenho que buscar produtos mais eficientes, com menores pegada hídrica, porque dessa forma eu vou ter uma obra mais eficiente, ou seja, a gente começou a encurtir esse conceito
da gente ter esse olhar integrado, ou seja, essa visão mais sistêmica. Então, o manual de pegada hídrica, não só ele olha, vamos falar assim, a edificação em si, o uso da água na edificação, mas ele olha toda a composição, né, toda a indústria, né, todos os materiais e produtos que foram incorporados à obra e que geraram a pegada hídrica, né, naquela edificação. Então, é muito importante a gente ter essa visão integrada. A gente fala que futuramente a gente vai olhar um edifício e vai falar assim, qual é o selo desse edifício em relação à pegada hídrica? Quanto foi gasto? Quantos metros cúbicos de água foram apropriados para construir o metro quadrado de área construída? Trazendo uma visão que é importante para uma tomada de decisão, para um cliente, assim, buscar, vamos falar assim, a gente está vendo que cada vez mais as pessoas estão buscando serem mais sustentáveis, buscando, né, produtos mais sustentáveis, ou seja, a sustentabilidade chegou para ficar. Então, é mudança de hábito, cada vez mais a população mais esclarecida, eu tenho certeza que vocês são muito mais sustentáveis do que a geração anterior a vocês, ou seja, eu tenho certeza que eu vejo aqui na minha casa, meus filhos buscando fazer a reciclagem, buscando reduzir o horário de banho, ou seja, vocês já nasceram com a consciência muito maior do que a minha geração. Então, o que a gente quer com isso, com esse guia, é fomentar essa indústria, ou seja, trazer essa visão ampla da cadeia da construção, ou seja, a gente não pensar só na obra e no projeto em si, pensar em todos os detalhes, desde o orçamento da obra, dos fornecedores que eu vou contratar, ou seja, como eu vou produzir um edifício mais eficiente, né, como um todo. Então, trazendo um pouquinho o que a indústria já está fazendo, né, no meu ponto de vista, e quais as dificuldades que a gente vê que essa indústria hoje já enfrenta. Na realidade, a gente vê hoje que a indústria hoje, né, da construção, ela está muito focada no produto, né, então ela está esquecendo ainda essa etapa anterior, que é toda a cadeia que a gente acabou de comentar. Então, o manual vem com essa visão. E quando ela pensa no produto, né, ela pensa em algumas razões. Ela pensa assim, eu vou lançar um edifício que é sustentável, e aí eu vou buscar uma certificação LEED, Aqua, ou selo da Casa Azul da Caixa para trazer uma viabilidade maior para o meu empreendimento, ou ali a falta de água naquela região, eu vou produzir ali, fazer uma água de poço para fornecer água para o meu empreendimento, ou eu não tenho infraestrutura de esgoto, eu tenho que implantar uma estação de tratamento do esgoto, ou eu quero trazer um benefício para o meu cliente, reduzindo aqui o custo de água. Então, tem alguns drivers, no nosso ponto de vista, que impulsionam as ações a serem adotadas pelas construtoras, né? Então, assim, o que a gente vê por outro lado? Assim, que essas fontes alternativas, sejam elas potáveis ou não potáveis, elas têm crescido ultimamente, né? Por todas essas razões que a gente comentou anteriormente. Mas será que essa é a solução? Será que buscar as fontes alternativas? Então, a gente vê, por exemplo, nessa crise hídrica, a gente viu muita gente que perfurou o poço colocando ali água de reuso na planta do poço. E ali não é água de reuso, ali é água de poço. Então, a gente vê que há vamos falar assim, um uso extensivo, né, de fontes alternativas no Brasil. Hoje, 56% das cidades são abastecidas por água subterrânea, o que equivale a abastecer mais ou menos 49% da população brasileira, ou seja, há uma matriz hídrica muito importante, a matriz, né, do uso de água de poço. Sendo que desses poços hoje perfurados no Brasil, que estima-se que são 2,5 milhões de poços, a gente tem 88% de poços clandestinos, sem outorga de água. Ou seja, isso é muito grave, ou seja, a gente tem muito poço irregular, sem outorga. Será que essa é a solução? Será que perfurar poço é a sustentabilidade? Ou seja, é uma matriz potável. Ou seja, você usa água de poço, você não é sustentável. Então, assim, uma coisa é você usar água de rebaixamento do lençol. Por quê? Porque aquela região, há um lençol que aflora, eu tenho que rebaixá-lo para poder utilizar, ou descartar ele na sarjeta, ou alguma coisa assim, e poder construir. Aí, se eu aproveito esse lençol, eu consigo, né, ter uma redução de consumo de água, eventualmente eu consigo ter um benefício. Mas, na prática, o que a gente enxerga é que as pessoas vão usando água de poço e colocam lá, sem outorga, e colocam que elas são sustentáveis. Então, olhe lá, né, muita atenção nesse momento. E, por outro lado, a gente vê que, né, vamos falar assim, o legislativo vem criando leis sem critérios técnicos, né? O que a gente viu surgir no Brasil aí com a crise hídrica, né? Isso começou lá em Niterói, em 2011, em que a prefeitura promulgou uma lei obrigando o reuso de águas cinzas, por exemplo, em edificações que consumissem acima de 20 metros cúbicos por dia de água. Será que isso é viável? Aí,
uma pessoa do Rio de Janeiro falou, poxa, que lei bacana de Niterói, eu vou copiar. E Belo Horizonte falou, poxa, essa lei de Niterói é ótima, vamos copiar. Então começou a ter uma réplica dessa lei, né, enfim. E aí as pessoas buscando o reuso de águas cinzas como uma solução. Será que isso é a solução? Obrigar o reuso é a solução? Então, eu acho que é um ponto importante para a gente discutir aqui na nossa live. Então, pessoal, o que a gente tem aqui, né? O reuso de águas cinzas hoje, né? Que obriga que 20%, a gente tiver um consumo de água de 20 metros cúbicos por dia, né, numa edificação, onde eu posso aplicar uma água de reuso? Eu posso aplicar uma água de reuso na bacia sanitária, por exemplo. Né? E qual é a demanda não potável de uma bacia sanitária? De 22%. Então, uma demanda não potável, ou seja, onde eu posso aplicar nessa água de reuso, seria aqui 4,4 metros cúbicos por dia, seria essa a demanda. Será que é viável fazer esse reuso? Será que essa é a solução? Quanto vai custar esse metro cúbico tratado? Então, a gente fez aqui um estudo, né, mostrando rapidamente para vocês que para eu fazer um reuso de 4,4 metros cúbicos por dia, que daria 132 metros cúbicos por mês, com os custos fixos, que eu tenho que entender análise laboratorial, de gerenciamento de lodo, de um operador e supervisor da ET, os custos variáveis, que são os químicos que eu uso, energia elétrica, dentre outros, eu gastaria aqui mais ou menos R$ 2.926 por mês, o que daria para tratar esses 132 metros cúbicos por mês, um valor de R$ 22,20 o metro cúbico. Será que isso é vantajoso? Será que eu tenho que obrigar as construtoras a construírem, ou os edifícios residenciais ou comerciais, a construírem um sistema de reuso de águas cinzas, que vai ficar, para ser operado corretamente, para promover uma água de reuso, vamos dizer assim, com qualidade para os usuários, será que eu tenho que pagar mais caro do que a água da concessionária? Eu acho que essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Então, o que a gente tem visto, não só em edifícios comerciais como residenciais, é um reuso sem critério. Então, por exemplo, a gente vê um aproveitamento de água de rebaixamento do lençol sem projeto, um aproveitamento de água de chuva sem atendimento à norma, projetos que são feitos sem balanço hídrico, ou seja, esse aqui é um cliente que é um projeto de platínio, que ele queria duplicar a planta de reuso de águas cinzas. E quando a gente foi visitar, a gente falou, mas espera aí, qual é o seu balanço hídrico? Não, está aqui o projeto que a empresa fez. Quando a gente viu, estava lá a vazão média de geração de 14 metros cúbicos por dia, mas eu falei, mas como um prédio comercial que hoje usa torneiras com restores de vazão de 1,8 litros por minuto, né, e basicamente um prédio comercial, a geração de águas cinzas é torneira, como é que esse prédio vai gerar 14 metros cúbicos por dia? Ou seja, tem que ser um complexo empresarial de 6 torres ou mais para gerar esse volume de águas cinzas, né? E o cliente estava lá querendo duplicar a planta. Então, a gente vê projetos que são feitos sem critérios, ou seja, falta medição de água, falta atendimento às normas, né? Então, a gente tem um problema muito sério, assim, então, é um projeto LEED, eu sou conselheira do GBC, eu sou super a favor da certificação, as certificações trazem uma série de benefícios, mas a gente tem que entender que não é plug and play, não é colocar qualquer projeto lá e vou ter a redução de água que eu quero com qualquer tamanho, não. A gente tem que fazer com critério as coisas, e o que a gente viu nesse mercado durante esses anos, muita coisa sem critério. Então, assim, o lodo de ETA, lodo de ET, é um resíduo sólido urbano. E esse fornecedor aqui nesse projeto, colocando que o lodo deveria ser descartado, né, para coleta da rede de coleta da concessionária. Ou seja, para fazer esse descarte na rede da concessionária, tem que ter autorização prévia da concessionária de saneamento que ela receba esse lodo, que você pode lançar, porque não é um esgoto, é um efluente do seu tratamento, né, do seu reuso. Então, a gente tem que entender um pouco esses conceitos. Isso aí eu estou infringindo a lei. E eu estou falando de um prédio LEED, poderia ser um prédio Aqua, ou seja, existem vários outros exemplos. Isso aqui é só uma exemplificação que me chamou muita atenção, e aí foi quando a gente conversou muito, né, com o mercado, com a ABNT, com o Sinduscon São Paulo, mostrando, gente, está muito errado. As pessoas estão olhando os benefícios econômicos frente a, assim, esquecendo os critérios técnicos na adoção dessas soluções, né? Como é que elas estão avaliando esse benefício econômico? Qual é esse real benefício, né? Então, a gente começou a discutir um pouco isso, mais ou menos em 2018,
2016, a gente trouxe à tona essa discussão, a gente foi fazer uma apresentação na BNT mostrando a preocupação que a gente estava tendo com o setor como um todo. Então, por outro lado, a gente via as leis obrigando o reuso, outro lado, a gente via as certificações estimulando. E será que todo projeto é viável, o reuso? Será que a gente não tem outras ações além do reuso de água? A gente é um defensor do reuso, a gente faz projetos de reuso, mas não é só o reuso que vai me trazer as soluções. Então, a gente começou a trabalhar nessa comissão de norma, trazendo um pouco dessa diretrizes, incentivando, promovendo com critérios técnicos, né? Então, a gente trouxe vamos dizer assim, esse contexto para a elaboração das normas que justamente abordava, né, um pouco essa visão integrada. Então, a gente estabelecia ferramentas, né, para a conservação de água, via métricas, trazia, né, critérios técnicos para a adoção de fontes alternativas, a redução de riscos sanitários, assim, teve a atualização da norma de água de chuva, definiu o padrão de qualidade de água de reuso, ou seja, trazendo critérios até para nortear, vamos falar assim, esse estímulo do mercado externo que estava aí incentivando a prática de reuso. Então, a norma, ela é interessante, e é mais ou menos a forma que a gente trabalha, ela traz essa compreensão sistêmica, ou seja, a gente, acima de tudo, a gente tem que conservar a água. Então, é antagônico eu falar assim, eu vou fazer águas de reuso, e eu estou lá utilizando um chuveiro de 30 litros por minuto, uma cachoeira na minha casa, e estou fazendo reuso da bacia, né, com águas de reuso, ou seja, isso é antagônico. A gente viu que o chuveiro, ele corresponde à demanda de chuveiro, pode chegar até 40% do consumo de água numa residência, né, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou deixar um chuveiro lá de 20 litros por minuto e vou fazer o reuso? Será que essa é uma prática boa? Ou seja, eu estou estimulando o maior gasto de água e estou fazendo reuso, e é mais ou menos o que a gente vê no mercado. Então, como trazer para o mercado essa visão da conservação, né, do uso de fontes alternativas, da gente buscar uma melhor gestão de água? E para isso nasceram as normas. A norma de conservação, a 16782, ela foca nesses aspectos, né, que englobam a conservação de água, ou seja, a gente traz essa visão da conservação, da caracterização hídrica, dos indicadores de consumo, do balanço hídrico, do estudo de viabilidade, ou seja, como trabalhar isso de forma integrada. A gente tem a gestão da demanda, ou seja, que traz essa visão do projeto de arquitetura. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês, ou seja, a gente vê, por exemplo, o projeto de arquitetura que um banheiro está de cada lado, ou seja, um banheiro num lado extremo de uma residência, o banheiro do outro lado extremo, ou seja, o tempo que a água gasta para aquecer, né, para chegar naqueles banheiros, cada um está num ponto de uma residência, é longo, ou seja, vamos falar, a água está, o aquecedor está na área de serviço, né, quanto tempo leva para chegar nas extremidades, né, da edificação, para aquecer essa água, qual o desperdício que eu tenho lá para aquecer o chuveiro? Né? Então, será que essa é a solução? Então, trazer um pouco da consciência do projeto de arquitetura, que ele deve ser integrado ao projeto de sistemas hidráulicos prediais, que é o projeto de paisagismo, ou paisagismo que vai ser utilizado deve ser um paisagismo nativo, que consuma menos água, ou seja, que tenha espécies adaptadas à região, né? Um sistema de irrigação eficiente, um sistema de resfriamento de ar que consuma menos água, ou seja, todas essas ações de gestão da demanda, vamos falar assim, vão trazer uma redução do consumo de água, se eles forem feitos de forma integrada. E a gestão da oferta, a gente buscar o uso de fontes alternativas potáveis e não potáveis para a minha edificação. E olhar o uso, operação e manutenção daquele edifício, ou seja, trazer um conceito de gestor de água, do plano de comunicação, do monitoramento, da melhoria contínua. Então, mais ou menos, as duas linhas, eu trabalhar na redução do consumo, otimizando, né, a água, usando apenas a quantidade necessária para aquela atividade, e depois que eu faço essa ação de gestão da demanda, eu utilizo aqui as ofertas disponíveis para eu reduzir o meu consumo de água, ou seja, usar águas menos nobres para fins menos nobres. E aí a norma a 16783, ela abrange a questão da infraestrutura predial urbana, ou seja, existe hoje, né, a NBR 5626, que ela aborda água quente, água fria, mas ela não aborda água não potável. Então, a gente vê uma série de projetos que foram construídos sem norma, né, então a gente tinha uma carência, uma lacuna aí em vazio, né, vamos falar assim, para os materiais e componentes, para o sistema predial hidráulico, né, apropriado para o uso de fontes alternativas não potáveis, para reduzir o risco de contaminação, que não existia há algum tempo atrás. Então, essa norma trouxe esses critérios de projeto,
A gente, nesse caso, né, definiu esses materiais e componentes, esse sistema predial, e com isso a gente buscou aí, vamos falar assim, trazer essa informação para o mercado. O que essa norma traz também? Ela traz a questão dos parâmetros de qualidade de água, do uso da operação do sistema, do projeto, né, do sistema a ser implantado, ou seja, o que precisa ter o projeto, dos testes que vão ser feitos, né, do relatório de qualidade, do plano de comunicação. É muito importante o plano de comunicação. Comentando com vocês aqui, eu dei aula no curso de pós-graduação durante 6 anos para o IMBEC, que era uma parceria entre o GBC Brasil e o IMBEC, era uma pós-graduação, MBA em construção sustentável. E o que a gente via nas aulas, assim, uma aluna em Florianópolis me questionou: professor, acabou a aula, era arquiteta formada, veio falar comigo, falando de reuso, e ela veio falar: Virginia, puxa, eu tive uma infecção urinária, e essa infecção urinária perdurou por meses, e eu estava já tentando um outro antibiótico cada vez mais forte para tratar essa minha infecção, e não estava conseguindo sucesso. E um belo dia eu olhei a minha bacia sanitária e vi que tinha uma cor diferente na água, e questionei o síndico se efetivamente eles tinham feito alguma manutenção, ou que se o sistema estava, aquela cor estava diferente. Foi quando o síndico me informou que a gente estava usando água de reuso no meu empreendimento. E eu tinha instalado uma ducha higiênica. Ou seja, ela podia ter chegado até uma complicação maior. Foi quando ela percebeu. Então, assim, ou seja, o edifício implantou um sistema de reuso e não comunicou aos usuários que tinha implantado, ou seja, já estava com uma ducha higiênica acoplada na bacia sanitária, na saída da bacia. Olha o risco que essa pessoa estava correndo, assim, e outros usuários desse empreendimento. Então, essa norma traz a importância desse plano de comunicação, dos relatórios de qualidade, da identificação, ou seja, trazendo critérios técnicos para a gestão. Então, juntando um pouco esse trabalho, né, da norma 16782 com a 16783, como a gente deve trabalhar essa gestão integrada da água? Como começa essa visão, né? Então, a gente começa a trabalhar essa gestão integrada da água com essa visão sistêmica integrada, fazendo essa caracterização hídrica da edificação, entendendo quais são os usuários, qual é a infraestrutura predial implantada, quais são as demandas, quais são as ofertas, né? Ou seja, quais são as demandas potáveis, quais são as não potáveis, quais são as ofertas potáveis, quais são as não potáveis, ou seja, começando a entender como funciona a edificação, né? Fazendo esse estudo de vazão, se tiver poço, enfim, fazendo todo esse levantamento da infraestrutura predial daquele edifício. Mostrando só um exemplo para vocês, eu dei uma palestra ano passado num evento, e mostrando esse edifício, por exemplo, é um edifício que faz uso de água de reuso. São 80 apartamentos, divididos em 2 tipologias, um tipo 1 de 95 metros quadrados, um tipo 2 de 67 metros quadrados. Tem 220 ocupantes, mais ou menos uma estimativa de 5 funcionários, tem área técnica, reservatórios, e a gente fez esse raio-x para ter essa visão integrada. Mas já olhando essa edificação, a gente já vê uma vantagem aqui, ou seja, os banheiros estão conjugados, né? Não tem um banheiro aqui e um banheiro aqui, ou um banheiro no outro extremo aqui do quarto, ou seja, isso já, vamos falar assim, otimiza o aquecimento de água, né? Um outro aspecto importante, esse cliente, quando a gente começou a trabalhar com eles, a gente falou, poxa, é importante, além do reuso, a gente optar, é um cliente que tem uma certificação Aqua, é um cliente que se preocupa muito com a sustentabilidade, e é importante a gente trabalhar a gestão da demanda juntos. A gente falou assim, não adianta chegar aqui e te fazer o melhor projeto de reuso se você está desperdiçando água. Então, esse cliente já entrega um edifício com economia de água, ou seja, já entrega uma bacia com caixa acoplada e dual flush, que tem uma redução de consumo, mais ou menos, de 2 metros cúbicos por dia para essa população, que corresponde a economia de 20% a 30% só para o uso na bacia, né? Esse cliente também, ele trabalha para reduzir o maior vilão, né, numa residência, no consumo de água e no desperdício de água, que é o quê? O senhor chuveiro. Então, ele coloca um redutor de vazão dentro da tubulação, para que o cliente dele não tire depois. Está acoplada lá na parede já, dentro da tubulação, e ele coloca um redutor de vazão de 12 litros por minuto, que gera uma economia de água de 14 metros cúbicos por dia. Olha a economia que é gerada com o chuveiro. Então, até vocês que são jovens aí, fazer uma campanha aí para a ABNT, para também a gente ter uma regulação
regulação no Brasil para chuveiros, ou seja, os Estados Unidos têm uma regulação, alguns países têm regulação, e no Brasil a gente não tem regulação, o que hoje gera um consumo, um desperdício de água muito grande em chuveiros. Então, todos os edifícios são entregues com a medição individualizada, ou seja, só essas ações já geram uma super redução de consumo de água, né? Então, aqui no balanço hídrico, aqui para vocês, olha só com a gestão da demanda, a gente já consegue uma redução aqui de 16 metros cúbicos por dia, e aí a gente tem aqui 50 metros cúbicos por dia ainda de água. Então, o que a gente pode fazer mais nesse edifício? O cliente quer utilizar água de reuso, então a gente já fez auditoria hídrica, a gente já reduziu a demanda de água, já fizemos o balanço hídrico, e a gente vai simular aqui as fontes alternativas para avaliar se tem viabilidade econômica. Usualmente a gente faz um estudo preliminar, define alguns cenários, no caso, se for um edifício comercial, quais são as composições que melhor se casam para reduzir o consumo, e depois que a gente faz todo esse estudo, a gente viabiliza o projeto básico da estação. Então, esse raio-x, a gente faz o quê? Na edificação, na auditoria, eu já comentei com vocês, a localização geográfica, todas as avaliações. Então, aqui são alguns outros exemplos que a gente faz, edifícios comerciais, por exemplo. A gente avalia aqui a infraestrutura predial, se tem conexão cruzada, se não tem, o balanço hídrico, né, do empreendimento. Isso aqui é um exemplo do empreendimento comercial, em que a gente avaliou, por exemplo, no comercial, diferentemente do residencial, a demanda não potável é muito alta. Por quê? Porque no comercial a gente tem uma demanda muito grande, o quê? De bacia sanitária e, usualmente, de torre de resfriamento. Então, essas duas demandas, muitas vezes, correspondem a mais de 60%, né, nesse caso aqui, quase 70% do consumo de água da edificação. Né? Então, é muito importante, nesse caso, a gente colocar aqui num empreendimento comercial, por exemplo, a gente fazer um estudo de fontes alternativas, né? E nesse caso, para esse estudo, a gente tem que levar alguns aspectos em conta, né? Quais são os aspectos? Primeiro, os aspectos técnicos, né? Qual a eficiência do processo eu quero ter, qual a qualidade que eu preciso ter do efluente tratado, qual é a confiabilidade que eu tenho que ter no sistema de tratamento a ser adotado, qual é a robustez, quais são os aspectos econômicos que eu vou ter aqui, custos de investimento, custos de operação, quais são os riscos financeiros, né? E os aspectos ambientais, né? A questão do compliance ambiental está sendo seguido, a redução, né, da infraestrutura predial para reduzir os riscos e minimizar os passivos, os procedimentos para melhoria e gestão ambiental. Ou seja, a gente, quando vai fazer o projeto, né, a gente deve considerar os usos finais da água, a qualidade do efluente bruto, ou seja, não tratado, os parâmetros de qualidade que devem ser adotados, né, as vazões de projeto, ou seja, todos esses critérios que devem ser considerados, né, na adoção de fontes alternativas, na área técnica disponível, condições para uso, operação e manutenção, ou seja, todas essas informações que devem ser levadas em consideração para a definição do CAPEX, que é o investimento que eu vou fazer no meu projeto. E, por outro lado, né, eu vou fazer o que aqui também? O levantamento das melhores soluções tecnológicas, ou seja, qual é a melhor rota tecnológica que eu vou adotar, né? O que eu preciso fazer de tratamento para eu atender aquele padrão de qualidade, né? E, por outro lado, eu tenho que avaliar o quê? O uso e operação, ou seja, quem que vai ser o responsável pela operação da minha planta, quais são os custos referentes à operação e manutenção, como é que vai ser um documento para eu programar a manutenção preventiva e corretiva dos meus sistemas, como é que é o plano de comunicação, como é que vai ser meu plano de monitoramento, quais são as atividades que eu devo verificar periodicamente. Enfim, todas essas atividades vão me gerar um custo de operação. Usualmente a gente coloca aqui que as empresas que trabalham nessa área, que fornecem sistemas, elas estão muito mais colocando só os custos explícitos, que ela cobra ao cliente, mas às vezes o cliente paga energia elétrica. O cliente não está sabendo se a empresa está descartando o lodo na sua rede de esgoto. Então, ter atenção a esses pontos, né, que são custos que devem ser considerados, esses custos que estão implícitos, né, que não estão explícitos. E aí a gente deve avaliar quais são, né, qual é o layout ideal, como é que é o acesso, né, para esse sistema. Se der um problema num tanque desse, numa bomba desse, como é que eu vou fazer a manutenção, né? Como é que vai ser o acesso para retirar o lodo, ou seja, coisas desse tipo que devem ser pensadas. Então, a gente fez aqui um cenário de estudo da melhor viabilidade técnica e econômica. Aqui eram 2 torres comerciais, aquela que eu apresentei lá em cima, e a gente não tinha esgoto para tratar, para atender toda a demanda da torre. A demanda não potável era de 70, a gente viu aqui a demanda não potável, só para retomar com vocês,
de 52 metros cúbicos por dia, e eu gerava esgoto, eu gerava 41 metros cúbicos, e eram 2 torres, né, então tinha a torre de resfriamento de uma planta e a torre de outra, eu tinha as bacias sanitárias que deveriam ser, que a gente estava propondo fazer uso de água de reuso. Então, o que fazer? Qual era a melhor composição? E a gente foi criando uma matriz de definição, olhando alguns critérios, ou seja, qual era a economia de água, teria o peso 4, o payback teria o peso 3, o investimento, que era o capex, peso 2, e o nível de intervenção, que era a obra que eu tinha que fazer, tinha peso 1. E aí a gente foi fazendo aqui uma composição de possíveis cenários, de atender as torres de resfriamento de ambos os empreendimentos, de atender a bacia mais a torre do edifício 1, bacia mais a torre do edifício 2, ou ambas as bacias e uma torre do edifício 1, ambas as bacias e uma torre do edifício 2. E aí a gente chegou à composição de que, né, mesmo com o investimento maior, a economia de água também seria maior, e essa composição de bacias de ambos os edifícios, mais a torre de resfriamento, seria a melhor composição, daria um payback aí de 6,24 anos, a gente considerando todos os custos, né, para aquele cliente. Então, assim, o que a gente chegou aqui no final? Que, para a gente definir, né, um sistema, para a gente adotar um projeto de reuso, a gente tem que ter uma visão abrangente. Não adianta a gente falar assim, eu vou adotar porque é bacana, porque é sustentável, porque eu quero atender o lixo. Não. A gente tem que adotar pensando nessa gestão integrada, ou seja, esse edifício que a gente fez esse estudo, a gente já tinha feito todo um estudo para redução do consumo de água. E aí sim a gente trabalhou o reuso. É mais ou menos aquele edifício residencial. Imagina só com redutor de vazão, né, do chuveiro, a gente conseguiu uma redução de 14 metros cúbicos por dia. Em compensação, eu tenho uma lei lá em Niterói que me obriga a fazer reuso em edifícios com 20 metros cúbicos por dia, ou seja, um edifício que eu tenho que atender uma demanda não potável de 4,4 metros cúbicos, eu tenho que implantar um sistema de reuso. Enquanto com um redutor de vazão de um chuveiro, eu consigo reduzir de 14 metros cúbicos por dia num edifício residencial, que eu mostrei para vocês o que. Então, isso mostra para a gente que a gente tem que ter essa avaliação integrada, né, no uso de fontes alternativas. Eu sou fã do reuso, mas desde que feito com critério. O reuso de uma água não tratada, sem um plano de comunicação adequado, ele é uma bombinha relógio de doença, né? Mas a gente viu agora que o Covid, a gente está vivendo um cenário bem difícil, ele é presente no esgoto, né? E pode se contaminar, a gente pode se a gente não inativá-lo adequadamente, a gente pode, né, transmitir para outros usuários. Então, isso traz para a gente uma visão de que a gente tem que ter critérios técnicos, que a gente tem que avaliar o TOTEX e o payback de cada solução, para a gente garantir essa eficiência hídrica e essa segurança sanitária, para a gente não adotar soluções só porque a gente quer ser sustentável, porque a gente quer ser bacana, porque a gente quer falar que a gente faz uso. Não. A gente deve adotar as soluções se esses critérios, né, esse par e passo, assim, da conservação de água, do estudo de viabilidade, ou seja, demonstrar que vale a pena, sim, a gente fazer o reuso de água nessa edificação. Então, essa é a mensagem final que eu deixo para vocês, e fica à disposição aí para dúvidas, vou deixar meus contatos, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, tá bom, pessoal? Obrigada a todos. Vamos lá responder as perguntas, então. Vamos sim. Bom, a nossa primeira pergunta é do Murilo Divino Feliciano Barbosa. Ele pergunta, como você avalia o novo marco legal de saneamento do Brasil? Tá. Acho que o novo marco legal de saneamento vai ser um divisor de águas, no meu ponto de vista. A gente hoje tem um déficit de saneamento enorme, né, no Brasil, seja de falta de tratamento de esgoto, também de ineficiência na distribuição de água. A gente perde quase 40% da água que a gente produz. Então, acho que o novo marco de saneamento, independente dele ser, vamos dizer assim, do saneamento ser provido pelo público ou pelo privado, ele vai estabelecer metas, ele vai exigir, né, das companhias de saneamento, sejam essas públicas ou privadas, o cumprimento dessas metas, e caso essas metas não sejam cumpridas, né, esse projeto vai ser relicitado, né, se for uma concessão, vamos falar assim, pública, esse contrato de programa vai ser relicitado, ou se for uma concessão privada, também vai ser relicitado. Então, eu acredito que esse marco de saneamento, ele vai ser muito bom para o Brasil, né? Agora a gente está passando por um período de adaptação, né? O Bolsonaro surpreendeu assim, as empresas públicas, né? Colocando alguns vetos e mudando um pouco a lei, né? Mas eu vejo que também, assim, acho que vai ter alguns decretos que vão ser feitos para, vamos falar assim, responder, né, as dúvidas do setor, ou seja, a gente está passando por um momento de transição,
mas eu vejo com muitos bons olhos a lei. Eu acho que a figura da ANA como uma agência de diretrizes de regulação federal também é muito importante, vai trazer, vamos dizer assim, segurança também para os investidores, né, dando essa regulação, diretrizes para a regulação federal. Acho que vai ser muito, muito benéfico aí para o país. Vai ter muito investimento e podem se especializar em saneamento aí, que vai ter muita demanda de trabalho para vocês. Ah, legal, legal. Bom, a nossa próxima é do Douglas Henrique. Ele pergunta sobre a normalização da reutilização da água de captação pluvial, se ela seria uma boa solução para moradias em locais com risco de desabamento ou moradias de baixa renda, e quais técnicas seriam adequadas. Então, até estava falando essa semana com o professor Plínio Tomás, não sei se vocês conhecem o Plínio, tem até um site dele, que é pliniotomais.com.br, se não for esse site, vocês procuram na internet, que eu acho que ele é a maior sumidade hoje em drenagem urbana no Brasil, né? E comentando com o Plínio que ele está revisando agora a norma, ele está começando uma revisão da norma de águas pluviais, e assim, a gente estava comentando justamente isso, né? A gente tem no Brasil hoje não só regiões que alagam, né? Porque foram regiões de vales que foram ocupadas, regiões que não deveriam ter sido ocupadas, que foram ocupadas sem seguir um planejamento urbano, sem seguir um plano diretor, e a gente hoje convive com esse risco, né, de desabamentos, enfim. O aproveitamento de água de chuva, ele pode sim minimizar, né, vamos falar assim, esse tipo de ocorrência, né, mas não só o aproveitamento da água de chuva, eu estava comentando muito isso, assim, também a poluição difusa causada pela água de chuva, né, a água de chuva, ela carrega os sedimentos, né, então, à medida que você faz uma infiltração no terreno, que você detém essa água de chuva no empreendimento, né, você evita também com que esses sedimentos sejam carreados para os rios e vão diminuindo a calha, né, do rio. A construção civil, ela por si só produz muito movimento de terra. Então, a gente tem muita poluição difusa causada por esses sedimentos que vão lá acabando ocupando, né, a várzea desses rios, ocupando, né, vamos dizer assim, diminuindo essa altura útil, né, disponível nos rios. E quando chove, a gente tem os agravamentos aí das inundações. Então, acho que tem dois aspectos ligados à água de chuva, que não só a captação pode reduzir, sim, esse impacto ambiental, mas para que a demanda não potável num edifício, numa residência, né, de baixo custo, né, vamos falar assim, uma moradia de baixo custo, ou seja, a demanda não potável é baixa, né, então assim, ela não daria só a demanda não potável, só o aproveitamento da água de chuva seria suficiente para, vamos falar assim, amenizar as inundações, mas colaboraria, né, e por outro lado, a gente pensar em ações. Então, o que a gente está vendo hoje, por exemplo, estava discutindo com o Plínio essa semana, eu falei, Plínio, esses reservatórios de detenção hoje, que é as famosas piscininhas, acho que vocês já devem ter ouvido falar, elas são projetadas assim, a gente vê aí que existem várias leis municipais e parece que elas foram copiadas uma das outras, assim, não tem muito critério técnico na adoção daquele volume de detenção, às vezes, o coeficiente é esse, multiplica por isso e dá o volume lá X, ou seja, como criar, até na norma técnica, diretrizes para que essas normas de piscinia realmente funcionem como reservatório de detenção, que as novas construções sejam projetadas para amenizar esse pico de chuva, né? Então, a gente está trabalhando em regiões, como a gente comentou, assim, muito adensadas, que foram muito urbanizadas, que foram projetadas muitas vezes, assim, nas margens dos rios, né? E aí, como evitar, né, vamos falar assim, né, ou construir melhor, ou projetar melhor para que a gente não tenha esses danos causados aí pela erosão, ou pelo carregamento de sedimentos, ou pela própria inundação, né, por falta desse planejamento, por falta dessa engenharia, assim, nos projetos, enfim, adequados. A gente tem uma infraestrutura de drenagem da década de 70, né, na maioria das cidades do Brasil, são muito antigas, assim, e a lei do saneamento, querendo ou não, ela não abordou a drenagem pluvial, né, ela abordou o resíduos sólidos e água e esgoto. Então, a gente tem aí o patinho feio, que é a drenagem urbana, né, e como viabilizar um projeto de uma PPP em drenagem urbana, né, como trazer soluções para também melhorar, né, a infraestrutura urbana das cidades. Então, eu acho que a gente tem aí um caminho grande pela frente, né, a gente vê que realmente a drenagem, ela é um fator importante, né, para as cidades, e eu acho que a gente tem muita carência, e o aproveitamento da água de chuva, sim, ele reduz um pouco o impacto, mas, assim, o volume que se aproveita, efetivamente, às vezes é baixo, frente a toda a contribuição, dependendo da impermeabilização do terreno, toda a contribuição de algo que a gente possa ter naquele empreendimento, né. Legal. Bom, a nossa próxima pergunta é da Flávia Jimenez.
Ela pergunta: você acredita que as empresas de construção civil começarão a implementar maiores práticas de reuso da água e mudanças sustentáveis em suas obras? Eu acredito que as empresas de construção civil, assim como todas as empresas do setor, assim, de todas as outras indústrias, hoje buscam reduzir seus impactos ambientais, né? Então, a gente tem hoje o compromisso da ONU, são as ODS, né, que elas servem para todas as empresas, né, como um pacto mundial, só assim, para elas reduzirem seus impactos ambientais até 2030, né? São 17 ODS, e dentre elas lá você tem água e saneamento. Eu acredito que as empresas, as grandes empresas, assim, elas estão buscando soluções, mas como a gente comentou, às vezes as soluções estão muito voltadas só para o produto, né? Eu vou construir um edifício com reuso, vou vender isso no mercado, e eu acho que a visão tem que ser um pouco mais ampla, foi isso que a gente discutiu na palestra, ou seja, a gente não pode só olhar o reuso como a solução única e salvadora da pátria, a gente tem que trabalhar a conservação de água, a gente tem que trabalhar, né, os materiais que vão ser usados na obra, ou seja, buscar adquirir materiais de empresas que também trabalhem a sua gestão de água de forma adequada, ou seja, olhar a cadeia como um todo e sim buscar, né, vamos falar assim, uma empresa, um produto que tem essa visão da sustentabilidade. Então, eu acredito que o próprio consumidor, né, lógico que a gente tem ainda no Brasil um gap muito grande de educação, né, de formação de pessoas, mas assim, o próprio consumidor classe média, ou classe média alta, né, ele vai ter mais conhecimento, ou seja, né, e vai buscar esse tipo de produtos. Com certeza isso vai fomentar mais o mercado. Então, eu acredito que, assim, os próprios órgãos também financiadores, como Caixa Econômica Federal, a Caixa patrocinou o Guia de Pegada Hídrica, ou seja, a gente tem discutido, né, como esses agentes financiadores podem dar financiamento para empresas que sejam mais sustentáveis. Então, eu acho que, com o tempo, o próprio mercado, tanto o mercado financeiro como os próprios clientes, assim, vão vão exigir dos fornecedores, né, produtos mais sustentáveis. Essa é a minha esperança e eu acho que é uma tendência natural que isso ocorra. Então, eu acho que a gente tem que tirar só da nossa cabeça essa questão do reuso. Eu acho que o reuso é uma ação dentro de outras ações que podem ser adotadas e a gente levar isso como uma bandeira para os nossos, né, futuros clientes ou para as empresas que vocês forem trabalhar, levar assim, o reuso é bacana, mas desde que a gente antes reduza o consumo de água, reduza os impactos ambientais. Certo. Bom, agora eu vou fazer a nossa última pergunta, que foram uma das mais votadas no dia da live, o pessoal mandou, do Douglas Henrique. Ele fala sobre a implementação de técnicas de reutilização. Visto a dificuldade da implementação de técnicas de reutilização em cidades de grande densidade, quais soluções de reformas podem ser implementadas? Telhados verdes funcionariam? Interessante. Tá. Ele quer saber, assim, ele acha que é complexo fazer. O que acontece hoje, que a gente tem discutido muito também, é que, assim, os prédios, eles não foram construídos flex, que a gente chama, assim, que a gente fala assim, tem que ter a infraestrutura não potável de um empreendimento, foram feitos vários estudos, assim, que ela equivale a menos de 1% do custo de toda a implantação, né, da instalação predial, ou seja, se você colocar uma rede a mais de água não potável, um reservatório a mais de água não potável, por mais que você hoje não preveja isso, né, uma água de reuso, etc., naquele empreendimento, naquele momento, o custo é muito baixo. Então, assim, a primeira coisa é, assim, falar para as construtoras, projetem edifícios flex, por mais que você use hoje água potável para suprir essa infraestrutura não potável que você vai projetar. Como o Douglas comentou, é muito difícil, depois que o edifício está pronto, a edificação está pronta, você fazer uma rede dupla não potável. A intervenção é muito grande, né? Você tem que quebrar, vamos falar, todos os andares, colocar uma outra tubulação, ou seja, é quase inviável do ponto de vista de investimento. Mas existem algumas outras soluções. Eu posso fazer, vamos falar, um aproveitamento de água de chuva para irrigação, ou para lavagem de pisos, para alguns usos comuns da minha edificação, né? Eu posso prever lá, colocar os gestores de vazão no meu edifício, né, para reduzir o consumo do chuveiro de todos os andares. Então, existem algumas ações que são assim, trazem benefício e que podem ser adotadas com baixo investimento. Então, acho que a gente tem que sempre buscar esse equilíbrio assim financeiro. O que me traz, o que eu posso adotar aqui, ou seja, fazer uma rede dupla realmente
para atender a bacia é inviável do ponto de vista econômico, até mesmo a setorização de água, né, que a gente vê prédios existentes que querem fazer a sua medição individualizada, porque já tem vários estudos que mostram que 50% da população reduziria seu consumo de água, se tivesse a medição individualizada. Tem vários estudos já comprovando isso impactaria de forma positiva, mas assim, às vezes a infraestrutura predial implantada inviabiliza a implantação desses medidores de vazão. Então, existem muitas opções, né? O que eu acho que é interessante a gente comentar é que a gente tem que ter sempre esse equilíbrio do que é, do ponto de vista técnico, viável, né? Trazendo aí o benefício econômico para aquela edificação. Essa é a mensagem final para vocês. Legal, Virgínia. Bom, eu quero agradecer, então, em nome da comissão organizadora, da CECIV. Acho que foi muito legal, assim, a gente poder trazer esse conteúdo no dia. Infelizmente, teve problema com a conexão e tudo mais, mas bacana da gente poder trazer isso aí. Obrigado, Virgínia, por ter deixado um tempinho aí do seu dia para a gente. E é isso, se você quiser deixar suas palavras finais aí, fique à vontade. Bom, pessoal, assim, eu agradeço muito mais uma vez o convite e eu estimulo muito vocês a entrarem nesse mercado de água. Acho que esse mercado é carente de bons profissionais, né? Eu acho que é um mercado vasto, eu acho que a gente que trabalha com gestão de água, com saneamento, ou seja, a gente promove realmente a melhoria do meio ambiente, a gente promove a melhoria da saúde das pessoas, ou seja, então trabalhar com engenharia civil, ou engenharia sanitária, ou engenharia ambiental, ou engenharia hidráulica, né, são todas, ou né, gerenciamento, né, de recursos hídricos, ou seja, são várias atividades, várias especializações que estão ligadas ao mundo da água, e ele é muito vasto, assim, então tem muitos caminhos, assim, você pode trabalhar com várias, dentro desse universo, com várias especialidades em várias empresas, em vários ramos, né, desde órgãos públicos a empresas privadas, então eu estimulo muito a vocês a entrarem nesse mercado, eu acho que é um mercado que vai crescer muito, eu acho que a gente está só no início, né, a gente teve já, vamos falar assim, um ganho muito grande na área da eficiência energética, e a gente hoje vai caminhar para um ganho em eficiência hídrica, seja no saneamento para todos, trabalhando com eficiência hídrica na distribuição de água, ou seja, num edifício sustentável, seja na indústria que busca uma melhor gestão de água no shopping, ou enfim. Então eu vejo que é um mercado promissor e eu queria deixar esse recado para vocês, para investirem, né, quem tiver interesse pela área, siga a sua intuição e, assim, eu acho que a gente tem que ter esse propósito na vida, assim, de querer transformar, né, eu acho que sempre isso ajuda e eu acho que quem for nessa área, ou seja, em qualquer área da civil, mas que vocês foquem na área ambiental, porque eu acho que a gente consegue, com inovação, né, buscando sempre trabalhar no setor da construção, mas buscando essas inovações para o processo, eu acho assim que a sustentabilidade, ela hoje ela está muito próxima da inovação, assim, então, se a gente busca projetar edifícios mais sustentáveis, a gente pode também até reduzir o custo desses edifícios, buscar otimização e melhorar a qualidade de vida das pessoas, e melhorar o ambiente, e melhorar o entorno, enfim, então, assim, minha mensagem final é, olhe sempre o entorno, né, olhe sempre, tenha uma visão sempre 360 graus nos projetos que vocês vão estar trabalhando, ou seja, nas construtoras que vocês vão estar, ou na indústria, ou na construção, ou em consultoria, tenha sempre esse olhar do todo, assim, nunca foque em uma única solução, e essa é a solução ideal, não, acho que a gente tem que ter sempre essa visão, que eu busco sempre falar com o pessoal que trabalha comigo, ou enfim, quando eu dou aula, assim, a gente fala assim, tenha a visão sempre sistêmica das coisas, assim, veja sempre as alternativas, escolha sempre os melhores cenários, sempre vão existir vários caminhos a serem seguidos, mas qual é o caminho que me traz a melhor rentabilidade financeira, que me traz o melhor, vamos falar assim, a melhor sustentabilidade, o menor impacto ambiental, ou seja, a gente tem que alinhar isso, né, à construção civil, alinhar isso ao nosso dia a dia, aos nossos projetos, e reengerar, assim, trazer a sustentabilidade para o nosso dia a dia, então, assim, é o que a gente tenta fazer, eu acho que é o que eu queria, assim, estimular vocês e divulgar um pouco isso, que eu acho, assim, que faz toda a diferença. Então, assim, eu fiz recentemente o MBA e várias empresas no mundo, não só, né, empresas do setor de água, ou seja, empresas automobilísticas, empresas de várias outras atividades, né, industriais, estão buscando a sustentabilidade como uma forma de inovação. Então, seria mais ou menos nessa linha, busquem criar startups, criar soluções para trazerem mais sustentabilidade aí para esse mercado que é muito carente ainda, tá bom?
Sucesso aí para vocês, eu estou à disposição para ajudá-los no que for possível. Obrigada mais uma vez. Legal. Obrigado, Virgínia. Obrigado nós. A gente que agradece. Um abraço. Até Um mais. abraço. Tchau. Tchau, tchau.